Olá, investidores! Nós continuamos aqui no nosso segundo vídeo analisando a nova emissão de debêntures da CSN. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Tá? A gente vai olhar mais detalhadamente o setor de siderurgia, como é que está o desempenho financeiro da CSN. A ideia é bem entender como é que os fatores relacionados à empresa e à economia do Brasil como um todo afetam esse ativo que está sendo negociado agora. Beleza? Bora lá? Falou em CSN, pensou em siderurgia. Então vamos começar por aqui. Claro, o setor de siderurgia ele vem passando por uma transformação significativa ao longo desse século, né? Principalmente considerando o papel que a China tem realizado nesse mercado global. Todo mundo sabe da forte demanda global que a China faz sobre aço, né, para manter a sua industrialização. Mas por conta disso, a produção de aço realizada internamente no país, ela foi definida como um elemento central para sustentar o forte crescimento econômico chinês ao longo dos anos. Com isso, o que acabou acontecendo? Desde os anos 2000, foram criadas mais de 2.000 fábricas e mais de 3 milhões de empregos ligados ao setor de siderurgia dentro da China. O país aumentou sua produção em quase 700%. Ele passou de 15% para 54% da produção mundial de aço. Olha que salto absurdo. Porém, desde 2021, a demanda chinesa por aço ela tem caído por conta da pandemia e principalmente por conta da crise imobiliária chinesa. O que é mais interessante nesse cenário é que, mesmo com a queda de demanda de aço no país, a produção continua crescendo em ritmo acelerado. O objetivo é tentar manter o crescimento econômico do país no ritmo forte, né? Mesmo que essas empresas de siderurgia chinesas elas operem com uma margem de lucro muito, muito baixa, né? A Associação Latino-Americana de Aço aponta que essa transformação chinesa, né, ela foi muito subsidiada pelo governo, que subsidiou não só a produção, mas também a exportação de aço, que acabou inundando no mundo todo com aço chinês barato, fazendo com que o preço da commodity caísse fortemente no cenário internacional. Isso acabou, obviamente, afetando financeiramente as empresas latino-americanas e, claro, as empresas brasileiras, né? O lucro da empresa brasileira. Se a gente olhar hoje a perspectiva, né, em relação à demanda mundial, a perspectiva futura é de um leve crescimento mundial, com a World Steel prevendo aumentos de 1,2% em 2025. Mas uma novidade que pode afetar isso, claro, a gente não pode deixar de lembrar, são as políticas protecionistas que um novo governo Trump nos Estados Unidos pode acabar implementando, né? No Brasil, a expectativa é de um crescimento moderado do PIB nos próximos anos, ou seja, possivelmente uma demanda limitada por aço e também até por minério de ferro. Com esse cenário todo que a gente está falando, o que a gente vê dentro da empresa, dentro da CSN? Que a área de siderurgia, hoje, ela é responsável por quase 52% da receita da empresa, mas só 12% do EBITDA na empresa. Bom, para tentar melhorar um pouco essa competitividade do produto, o que a empresa resolveu fazer? A CSN resolveu investir no setor de energia elétrica, promovendo o que a gente chama de, na economia, de integração vertical. Como esse é um dos principais custos de uma empresa siderúrgica, o que a CSN fez? Comprou o controle da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica lá do Rio Grande do Sul, porque quem gera sua própria energia no Brasil abate alguns encargos tributários significativos. A expectativa da empresa com esse investimento, ela acaba gerando uma redução de 60% do custo de energia elétrica nas suas operações. Acontece, porém, que, claro, esse investimento não foi barato, né? A oferta da CSN no leilão de privatização da empresa foi de 928 milhões de reais, quase 1 bi. Isso aumentou muito o nível de endividamento da empresa. Aliás, vale lembrar que o objetivo dessa emissão de debênture que a gente está analisando é exatamente obter recurso para fazer investimento nessa operação de energia, que era uma das condições do leilão, inclusive. E olhando os resultados financeiros da empresa, a gente vê que no primeiro semestre de 2024, a empresa acumulou um prejuízo de 702 milhões de reais, um aumento de quase 30% em relação ao prejuízo acumulado no período anterior, né, no ano anterior, em 2023. Ou seja, a CSN ela é uma empresa muito alavancada, com uma dívida significativa em relação ao seu EBITDA, né, a capacidade de pagamento. Essa característica traz um risco adicional para quem está pensando em investir em um ativo como esse, né, nessa debênture, porque a capacidade de pagamento da companhia depende da manutenção ou da melhora da sua capacidade de geração de caixa, né? Isso exige atenção redobrada no cenário econômico e, claro, na capacidade da execução da empresa das suas estratégias para equilibrar um pouco esses desafios financeiros que ela tem, né, frente aos seus investimentos. O que tem segurado as pontas na CSN ultimamente é o seu braço de mineração, a CSN Mineração, que teve o capital aberto lá em 2021, né, e foi um sucesso, inclusive, na época. 2021, aliás, foi o ano da cotação recorde do minério de ferro, né? Desde lá,
o preço internacional caiu pela metade, por conta da economia chinesa, principalmente, né? E a perspectiva para esse setor também não é muito animadora. Aliás, só para abrir um parêntese aqui, né, tem uma novidade em relação à CSN Mineração que pode mudar um pouco esse cenário da empresa, tá? Mas isso a gente vai falar só no nosso próximo vídeo. Em relação a esse setor agora de energia, pode ser que a CSN tente repetir a mesma estratégia, né, que ela fez com a sua unidade de mineração, repita agora com a sua unidade de energia, também querendo fazer um IPO. Né? Mas agora, parece que o cenário vai ser um pouco diferente. Né? Por quê? O setor energético atualmente está num momento de crise de superprodução no Brasil. Meio estranho, né? Bem diferente do vivido no momento que o país viveu há poucos anos atrás. Né? No primeiro semestre desse ano, a geração de energia elétrica no Brasil cresceu 18,7% em relação ao ano anterior, com a construção de 168 novas usinas. Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico ele já projeta que em 2028 a oferta de energia vai superar a demanda em 2,5 vezes. Confirmado esse cenário mesmo, o preço da energia tende a cair em relação à oferta e demanda. O que pode frustrar, obviamente, os planos aí da empresa se estiver efetivamente pensando em abrir o capital. Bom, pessoal, é basicamente isso nesse segundo vídeo. Acho que deu para entender um pouco melhor a perspectiva, que eu acho nada muito positiva, né, do setor de atuação da empresa, e ter uma noção como é que são os resultados da empresa recentemente, né? Esses são alguns dos riscos mais significativos que nós vemos em relação a esse investimento para o futuro. Para continuar a nossa análise, no nosso próximo vídeo a gente vai fazer algumas comparações de rentabilidade desse ativo com outros investimentos para você ver se faz sentido na sua carteira. Até mais!